Boa noite, Brasil. Boa noite, Minas Gerais. Bem-vindo ao Brasil das Gerais. Todos os dias, notícias de assaltos, sequestro relâmpago e todo tipo de violência dominam as páginas de jornais, revistas e programas de televisão. É uma situação que provoca um forte sentimento de insegurança. Afinal, quem nunca teve medo de andar sozinho à noite, principalmente nas capitais? Ou quem já não ficou inseguro em deixar o carro estacionado em algum lugar desconhecido? Esse sentimento de desproteção tem levado muitas pessoas para as aulas de defesa pessoal. Será que essa pode ser uma solução? No programa de hoje, vamos falar das mais procuradas, o Krav Maga e o Aikido. Você quer participar, tirar suas dúvidas? Nossos contatos estão todos aí. Telefone 3269-9000, e-mail brgerais@redminas.mg.gov.br, twitter.com/brgerais e facebook.com/Brasil das Gerais. Seu comentário, sua sugestão é sempre muito bem-vindo. Gente, vamos começar explicando, então, para quem está em casa, o que é, afinal, o Krav Maga e o Aikido. Quem começa? Tá, posso começar. Claro. Boa noite, antes de tudo. Bom, o Krav Maga foi uma técnica que foi desenvolvida na década de 40 por um senhor que chama Emil Lichtenfeld, que ele teve uma educação baseada no meio policial, porque o pai dele fazia parte da polícia local. Ele nasceu em Budapeste, capital da Hungria, foi criado na Bratislava, capital da Eslováquia. E desde pequeno ele teve muita influência do pai a praticar atividades físicas e também esportes de combate. Tá? Isso em Israel? Isso foi na Europa ainda. Ele nasceu, Durante algum tempo ele se identificou mais com o boxe inglês e com a luta greco-romana. Vamos falar assim, até os 20 anos ele se tornou instrutor em greco-romana e foi campeão amador europeu nessas duas modalidades. Porém, nos meados da década de 30, com o crescimento do nazismo e do fascismo, começou uma perseguição aos judeus e algumas minorias dentro da Europa. O Emil era judeu e, nessa situação, ele liderou um grupo de resistência. Dentro desse grupo de resistência, ele sofreu várias situações reais de agressão e ameaça que ele começou a desenvolver por instinto de sobreviver. Ele não desenvolveu só porque quis, foi um instinto de um instinto de sobrevivência. E começou a ver que muita coisa que no esporte funcionava, na situação real muitas vezes não funcionava. Ou devido à diferença de peso, que às vezes no esporte você tem categoria. Ou diferença de número de agressores, no esporte normalmente você tem 1 contra 1. Regra, que na situação real você não tem regra nenhuma. E assim ele foi desenvolvendo o Krav Maga. Na verdade, o nome Krav Maga... É Krav Maga? Krav Maga. Krav Maga. Krav Maga. Ele chegou a ser criado quando ele chegou em Israel. Na verdade, depois de algum tempo, em 42, ele saiu da Europa, que a situação estava muito complicada, foi para o Oriente Médio, que nessa época, quem mandava em Israel e na Palestina, naquela época, eram os britânicos, até 48, quando foi criado o país Israel. Ele chegando em Israel, ele foi apresentado para líderes que faziam a proteção da população judaica local. O maior grupo deles chamava Haganá, e nessa época eles faziam uma defesa pessoal baseada na esgrima, né, luta de espada, e um pouco de judô. E na verdade, quando o Emil chegou, ele revolucionou a defesa pessoal para esses grupos. Era uma técnica simples, que com pouco tempo de treino, o soldado ele podia usar isso em situação real. Ele não tinha muito tempo para treinar o soldado. Era uma técnica muito objetiva, acertava sempre o agressor nos pontos sensíveis e vulneráveis do inimigo, como olho, nariz, pescoço, genital. Pontos que às vezes no esporte é proibido. Tá? Se a gente vai levar o Vale Tudo hoje, que está esse boom, já está famoso, ele está cheio de regras para preservar os atletas e para manter o esporte, o espetáculo. Tá? Só que na rua muitas vezes isso te salva a vida. Então, um chute bem dado na região genital, uma mordida num lugar mais sensível, um dedo no olho, muitas vezes te salva a vida. Ou seja, no Krav Maga pode tudo. Você vale tudo no Krav Maga. Não é um esporte, você não está competindo para ganhar troféu ou medalha. Então a gente sempre segue a linha da defesa pessoal. Mas não é muito violento por valer tudo? Bom, eu vou te dar um exemplo. Tá?
Você já viu alguma situação de vários policiais, às vezes, tentam imobilizar uma pessoa, 3, 4, e não conseguem e começam a bater? Tá? Isso já aconteceu. Tá? Cacetete, né? Isso é violento. Se fosse alguém no Krav Maga, na hora de imobilizar, a gente ia dar um tapa no meio das pernas. Então não ia ter esse tanto de paulada para resolver essa situação. Um homem na só verdade, serviria? Sim, dependendo do oponente, sim. Tá? Mas a gente sempre busca resolver o problema o mais rápido possível. Então, no caso, um tapa na região genital ia resolver pelo menos meio caminho para poder imobilizar, sem ter que fazer uso de muita agressividade. A gente vai pegar uma luta de boxe de 12 rounds, é muito violento. Os lutadores muitas vezes estão sangrando e um batendo e ninguém cai. Então, isso na defesa pessoal não existe. Você não tem esse tempo todo, né? Então, a gente tenta sempre usar o mínimo para conseguir máximo resultado para poder fugir, né? Imagina a desproporção de tamanho. A gente pega uma menina de 50 quilos com um agressor de 100. Talvez aproximar dele para tentar derrubar está complicado. Dá um chute na região genital, joga alguma coisa que na hora ele vai piscar o olho. Então, tudo que no esporte é proibido, vamos falar, no Krav Maga você usa isso como defesa. Ou seja, não é uma arte marcial, é uma técnica de defesa pessoal. A gente chama de arte de defesa pessoal. Agora, se a gente vai levar isso para o lado jurídico, tá? No Código Penal, eu tenho direito de reagir proporcionalmente à agressão. Tá? O que eu estou falando? Se alguém vem me dar um tapa, eu posso devolver um soco. Eu estou mais ou menos no mesmo peso. Tá? A gente sempre devolve a agressão mais ou menos na mesma moeda. Tá? Ou seja, a gente não está fora da lei. Ou às vezes um pouquinho mais que isso por segurança. Tá? Porque às vezes as pessoas entendem como defesa, eu não posso atacar também. Na verdade, a gente parte de ponto de vista de defesa e ataca nesse momento. Tá? Entendi. Mas eu parti de pontos de defesa. Ou eu fui agredido ou eu estou sendo ameaçado. Entendi. Tá? Agora, já o Aikido, né, Rômulo, já pode ser considerado uma arte marcial, é uma arte marcial. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Nery. Boa Boa noite aos amigos que estão presentes, né? Sim, Aikido é uma arte marcial tradicional que evolui a partir da prática do Budô, que é uma filosofia japonesa. É uma filosofia que busca proteger a dignidade das pessoas. O empenho do Aikido na defesa pessoal, justamente, o grande valor está no cuidado, inclusive no zelo pela integridade de todos os envolvidos. Isso faz com que seja algo extremamente difícil, né? É muito mais fácil eu não ter compromisso em zelar pela pessoa do que se eu me der o grande cuidado, o grande trabalho de zelar pela integridade dele. Inclusive, por isso, a polícia busca no Aikido um subsídio técnico e comportamental durante a metodologia de treinamento e etc. Né? Mas eu diria essa circunstância, né? O Aikido é uma arte marcial extensiva. E qual que é o objetivo dela? O objetivo é uma contribuição social. É transformar esse lugar que a gente vive num lugar melhor. Como? Imagine que se eu treinar um policial para não agir com violência ao tratá-la, isso vai significar um benefício para a sua cidadania, né? Mas isso não seria uma coisa que deveria ser inerente ao trabalho de policial? Por que ele me trataria com violência? Pois é. Né? Então a gente precisa de instrumentalizá-lo para que ele tenha capacidade de fazer. Não adianta eu falar para ele, olha, não machuque as pessoas, não faça maldade. Você está falando no caso de um bandido, alguém que está cometendo alguma infração? Por exemplo, mas a gente pode extrapolar isso. Imagine que você quer separar uma briga do seu filho com a sua filha. Você vai machucar qual dos dois? De preferência nenhum, né? Nenhum, né? Então, imagine esse compromisso que você tem em zelar por aquelas pessoas e que o papel do policial é zelar pelo cidadão, não é escolher um para ele bater em alguém, para ele ser violento com alguém. Então, a proposta do Aikido é uma proposta de harmonizar conflitos. É uma iniciativa de trabalharmos para construir uma sociedade melhor, né? Então, na prática, quando a gente fala da filosofia da arte marcial, pode parecer muito distante. Ele luta para a paz e como que isso funciona? Imagina, então, essa figura de um policial forte, e quanto mais forte, ele tem o poder de ser mais gentil
mais educado, mais seguro de si. Afinal, a violência é um traço do medo, né? Então, imagine que eu trabalho com educação de segurança pública. Então, eu posso fazer com que cada profissional que treine um pouquinho a cada dia, ele se torne um pouquinho melhor. Então, é um movimento em direção à defesa da cidadania e não em direção à violência. Nesse caso, você está treinando não só o corpo, mas a mente dessas pessoas também. O espírito, vamos assim dizer. O espírito não no ponto de vista esotérico, religioso, mas a força de vontade. Qualquer coisa que você se proponha começa com uma atitude. Eu falo porque, pelo que eu sinto, o Aikido é um pouco espiritualizado no sentido de unir corpo, mente, espírito. Não tem uma proposta dessa? Tem. Mas a nossa abordagem não é, como eu disse, não é religiosa ou esotérica. Sim. Quando a gente fala de espírito, a gente está falando nesse sentido, de força de vontade, principalmente, né? E você, então, resolve fazer alguma coisa, sua mente vai tentar prestar atenção, as técnicas do Aikido, elas são bastante difíceis e complicadas, então, a sua mente vai conduzir o seu corpo que vai executar exercícios. Então, não há como treinar Aikido só a parte física, nem só a parte mental, nem só a parte espiritual, do ponto de vista da força de vontade. Você tem que trabalhar essa trindade para você se equilibrar. Então, aquilo que você é, né? Você não é um corpo com uma mente, né? Você, na verdade, é um pensamento num corpo, né? E com a conotação espiritual que você queira se engajar, né? Mas o Aikido, além de usado nesse tipo de treinamento, ele pode ser procurado também por pessoas que querem aprender uma técnica de defesa pessoal para se defender nesse mundo violento de hoje em dia? Com certeza. Eu diria que... Vocês recebem esse tipo de aluno também? Sim, o tempo inteiro. A gente tem muitos profissionais de segurança pública, por exemplo, mas também de segurança privada. Mas a Aikido não se resume a isso. Pessoas comuns? Sim, muitos. A maioria... Mas a maioria não está buscando defesa pessoal? Não, eu diria que a maioria não está buscando defesa pessoal. Muitos estão. Os profissionais de segurança pública, os profissionais de segurança pública, de segurança privada, estão sempre. Mas a gente tem bailarinas que treinam com cirurgiões, que treinam com policiais, e não é prejuízo para ninguém. Porque não é uma prática competitiva, onde você busca derrotar a outra pessoa. Senão a gente tinha que alinhar por peso, faixa, idade, sexo e etc. Né? Aí, nesse caso, já é uma busca mais... porque é um treinamento de comunhão, na verdade. Eu sempre treino mostrando uma verdade de um ataque. Centramento, de manter a calma, manter o controle. Porque eu acho que isso tudo também é importante no caso de uma situação de risco, né? Com certeza. De perigo. Exatamente. E no seu caso, o Krav Maga, vocês trabalham a mente também da pessoa? Eu acredito que a gente não trabalha exatamente como é o Aikido. A gente acredita que o trabalho do Krav Maga, ele vai funcionar em situação real, porque na situação real a gente tem os dois maiores problemas, que é o fator emocional e o fator surpresa. Quanto menos eu espero, eu sou abordado e como meu corpo vai reagir naquele momento de máximo estresse. Uma situação de risco, né, o seu corpo transforma. Ou seja, nesse caso, o objetivo é preparar o aluno para situações de risco. Sim, e como eu vou conseguir fazer isso? Treinando muito, até que isso vai entrar no seu inconsciente, e na hora da situação isso vai. Então também é uma coisa de mente e físico, tá? Agora, as técnicas são muito simples. Isso dá condição de eu ter, com pouco tempo de treinamento, conseguir executar em situação real. Vamos mostrar, gente, aproveitando que você está falando? Podemos. Primeiro Krav Maga, vamos lá. E aí, enquanto eles forem demonstrando, se você quiser ir explicando pra gente. Bom, a gente vai trabalhar em cima de... O Krav Maga a gente trabalha em cima de simulações de situações que podem acontecer na rua. Tá. Sobre qualquer aspecto. A gente tem situação no chão, em cima, tal, ou armado ou não. A gente trabalha mais armas da modernidade, né? Então, vamos começar com a situação de estrangulamento, né? Vamos lá. Vai! O objetivo é resolver o problema mais rápido e sair de lá. Vamos lá, um agarramento. Dá para fazer mais uma vez, só que um pouquinho mais devagar, para a gente conseguir ver o movimento? Sim. Ele veio estrangular, puxando para ele. Ela aproveitou o movimento, entrou com o joelho na região genital. Tá? Depois derrubou, se necessário. Bateu e saiu. Mesmo sendo uma pessoa mais pesada que ela, né? Sim, porque bate na região genital. Então, qualquer ser humano está sensível nessa região. Mesmo se for uma mulher? Sim, sim. Agora, vamos mostrar um pouquinho do Aikido.
Obrigada, gente. Esses foram, vamos falar o nome deles só? É Antônio e Alísia. O Antônio e a Alísia. Agora, Larissa e Fabiano, que para quem não sabe, é filha e pai, pai e filha. Agora vamos fazer em câmera lenta e o Rômulo vai explicar pra gente o movimento. Rômulo. Isso, ele faz um ataque de soco, né, um ataque clássico, e ela faz uma técnica de entrada, né, uma projeção de entrada, obedecendo aspectos táticos da defesa pessoal. E aí derruba. Ela está fazendo uma projeção, tem um trabalho nas articulações dele, trabalho de desequilíbrio, mas o fundamental é que, enquanto ele ataca, ela nunca vai pensar em bloquear ou negar o movimento dele, ela vai reconduzi-lo. Então, né, ela está fazendo devagarzinho, pausadamente, para a gente apreciar. Mais uma vez, estou mostrando. Né? Que legal, gente. Aqui, eu acho importante a gente falar sobre essa questão de diferença de peso, diferença de idade entre os oponentes. Mas no próximo bloco, agora a gente faz uma pequena pausa e já mais sobre Krav Maga e Aikido. O Brasil das Gerais está de volta falando hoje sobre defesa pessoal. E a gente vai abrir esse segundo bloco mostrando um vídeo para vocês. Na década de 40, Emil Lichtenfeld encontrou em Israel um ambiente de insegurança e violência. Árabes matavam, roubavam e até estupravam membros da comunidade judaica. Por causa disso, Emil começou a desenvolver uma técnica de defesa pessoal que poderia ser utilizada por qualquer pessoa, independente de sexo e idade. Nascia então o Krav Maga. Para falar um pouquinho mais sobre como essa arte chegou ao Brasil, a gente conversou por telefone com o faixa preta 8º Dan, mestre Kobe. Ele passou a treinar Krav Maga com Emil aos 3 anos de idade e em 1989 recebeu a missão de introduzir a técnica na América Latina. Vamos ouvir o que ele conta. Me deu a missão de introduzir o Krav Maga aqui na América Latina. E me sempre teve o desejo que qualquer cidadão de bem vai poder saber se defender. E quando eu cheguei para cá para o Brasil, a verdade, as técnicas as pessoas se aceitaram muito rápido. Falar Krav Maga foi difícil para as pessoas e aceitar a minha filosofia foi difícil. Aqui as pessoas viveram como reféns na mão da violência. E saí de uma vez, quando eu cheguei, falar não, tem que enfrentar, tem que reagir, tem que fazer. Foi difícil para as pessoas aceitar a filosofia ou o pensamento no início. Mas, rapidamente, eu tenho que falar que aqui no Brasil, as pessoas aceitaram o pensamento do Krav Maga, a técnica do Krav Maga, a filosofia do Krav Maga relativamente rápido e o resultado a gente pode ver. Hoje já temos, infelizmente, muitos alunos que precisam reagir em fatos reais e sempre saiu com maior sucesso. Bacana. E aqui em Belo Horizonte, como que essa técnica chegou, Beni, o Krav Maga? Eu recebi o convite de treinar diretamente com o mestre Kobe. Morei um tempo no Rio de Janeiro. Então foi você que trouxe a técnica para cá? Em 96. Ah, que bacana. Eu já fui artista marcial, já treinei algumas modalidades de artes marciais. Mas identifiquei com o Krav Maga e pelo fato de eu ser judeu também fui encaminhado para a federação, treinei com o mestre Kobe. Até hoje eu estou ligado com o mestre Kobe. Mas não é só judeu que costuma treinar, né? É aberta a todas as religiões? Com certeza. Todos os sexos, idades? Sim. A gente tem aluno de 70 anos e tem criança de 5 anos. E essa história de usar o corpo do oponente a seu favor? Na verdade a gente tem alguns exercícios que você usa o peso contra o oponente. Não só isso, mas a gente também usa. Na verdade, eu não posso escolher o agressor, então às vezes peguei alguém que é 3 vezes o meu peso. Você parte do princípio que o agressor vai ser maior que você. A gente treina sempre pensando que o agressor é mais forte. Assim o resultado vai ser mais fácil. E no caso do Aikido, como que chegou em Belo Horizonte? E fala mais um pouquinho também sobre essa história de usar a força do outro a seu favor. Aikido chegou no Brasil na década de 60. Em Belo Horizonte chegou no começo da década de 80, justamente por uma demanda
das forças policiais, onde o meu pai atuava. Meu pai é o nosso sensei Lagares, né, um quarto dan de Aikido, e ele já era faixa preta de judô antes, já tinha muita experiência em judô, jiu-jitsu, boxe, inclusive. Mas o fazer policial, o ambiente policial, ele é muito diferente do ambiente esportivo. E justamente os aspectos táticos dificultavam o uso da força policial da forma prevista. Então, o grande mestre dele, o saudoso capitão Albano Pinto Correia Filho, a Rocha, né? Um camarada que a gente tem sempre que falar dele, ele, pioneiro no judô, no jiu-jitsu, em Minas Gerais, ele foi ao Japão várias vezes e na última visita ao Japão, no fim da década de 70, começo de 80 talvez, ele trouxe um relatório com algumas observações sobre a evolução da segurança pública em Tóquio, que é uma grande referência. Uma das observações foi que a polícia de Tóquio, então, buscava Aikido e não mais o Judô. Então, percebendo que as razões eram táticas, o meu pai procurou estudar a respeito do Aikido. Ele já ouvia falar, mas não existia, não era comum, né? Em Minas não tinha. E ele conseguiu ajudar um grande mestre a vir a Belo Horizonte e viabilizar um dojo para que ele começasse a lecionar. Dojo é o quê? O dojo é uma escola tradicional de arte marcial. Como se fosse uma academia especializada. Sim. Então, eles conseguiram fazer isso e desde então ele nunca mais parou de treinar o Aikido. E conseguiu introduzir na Polícia Militar os primeiros princípios do Aikido ainda na década de 90. E a gente vai galgando porque nós precisamos de ser muito cuidadosos com o estudo dessa disciplina. Se a gente quer uma polícia que defenda o cidadão, né? A gente precisa ser muito cuidadoso. Então, foi por esse o princípio. Né? Esse princípio de usar a força do oponente a seu favor, isso também existe no Aikido? Existe. Na realidade, o Aikido é muito caracterizado por movimentos circulares, onde eu consigo, então, reconduzir a energia da pessoa. Aikido não é propriamente uma arte que vá responder a agressões. Na verdade, é uma arte marcial que quer conduzir a atitude. E precisamos de um subsídio técnico funcional para isso acontecer. Gente, mas a recomendação básica em casos de assalto, né, que a polícia costuma dar é não reaja. Não é essa a orientação Sim. que vocês também devem escutar? E que para quem pratica uma defesa pessoal, como reagir diante de um assalto, diante de um sequestro? Não reagindo ou aplicando o que aprendeu em aula? Claro. No Krav Maga, a gente tenta resolver o problema com máxima segurança. Tá? Se você não reagir, isso vai resolver o seu problema, você conseguiu o seu objetivo, que é sair bem da situação. Não é chegar já Não. Eu não tenho que enfrentar a situação só porque eu sou faixa preta ou que eu treino tanto. Não. Usar a cabeça em primeiro lugar, Sim, né? claro. Para isso você tem que ter muito treino, porque numa hora ruim eu tenho que saber, né, como reagir. Agora, de 20 anos para cá, o perfil da bandidagem mudou completamente. Se a gente vai falar 20 anos atrás, não reaja, quase 100% das pessoas saíam bem da situação. Hoje a gente viu que o perfil do bandido mudou, a violência mudou. Tá? E hoje tem várias pessoas que não reagiram numa situação de assalto, até agressão com ameaça de arma de fogo, e foram alvejados no final da história. Ou seja, não adiantou nada, né, de ficar bem. Isso já funcionava no passado. Hoje a gente tem vários agressores que vêm sob efeito de tóxico te assaltar. Tá? Muitos estão disparando ou esfaqueando sem pensar duas vezes. Mas e se a pessoa tiver com um revólver, como que eu vou reagir? Depende da distância. Você tem limite humano, o que você pode fazer ou não. Tá? Em Israel, é um país que é caracterizado que as pessoas reagem. Tá? Existe uma cultura de reação naquele país. Para começar, todo homem faz 3 anos de exército. E a mulher faz 1 ano e 9 meses. Quando teve problema de guerra, tá? A população foi criada para reagir. Todo mundo tem um treinamento básico, Sim, então. treinamento básico. Tá? Aqui no Brasil, eu acredito que isso está mudando aos poucos. Tá? Mas ainda as pessoas ainda têm muito medo de reagir. Agora, para poder reagir, você tem que estar treinado para isso. Né? Porque se reagir errado, todo mundo sabe como é que acontece a história. Agora, a gente tem que lembrar que nem sempre a agressão vem com ameaça de arma. Isso pode ser um estrangulamento,
isso pode ser um soco. A gente viu outro dia aqui na frente do Chevrolet Hall, alguém caiu, todo mundo veio agredi-lo, ele morreu assim. Então, se você vai falar para o cidadão nunca reaja, a gente no Krav Maga não concorda com essa filosofia. A gente reage quando você já não tem mais outra opção. Entendi. Tá? Agora, existem duas situações, situação de ameaça e situação de agressão. O que é isso, situação de agressão? Alguém tirou uma faca e já veio te esfaquear. Às vezes ele não quis te assaltar, ele quis te esfaquear. Como é que eu não vou reagir nessa hora? Mas enquanto tiver na ameaça, é melhor ficar quieto. Se você puder fazer isso, vai sair bem, sim. Né? Se dá para fugir. Então, a gente fala muito sobre comportamento de segurança. Tem que ser inteligente para... Né? Se dá para eu fugir, se eu vou sair e ver alguém estranho que tem possibilidade que vai me abordar no carro, na saída ou na entrada da garagem, às vezes vale a pena não entrar na garagem, dar mais uma volta, ou liga para a polícia. Tá? Eu vi uma situação que pode ficar complicada, dá para eu entrar numa loja para evitar esse tipo de situação, a gente faz isso. Então todo esse comportamento de segurança que envolve, tá, não só a defesa pessoal, a gente considera como Krav Maga também. Vocês também dão esse tipo de Com treinamento, certeza, né? porque ainda assim é mais seguro do que mesmo ter que... reage. Né? E no caso do Aikido, Rômulo, qual que é a orientação? A orientação é a seguinte, a defesa pessoal ela é muito mais tática do que técnica. A sua percepção do ambiente, ela, como o professor bem falou, ela pode te tirar de riscos, né? Sempre digo o seguinte, imagina uma situação onde chegou um infrator e te encostou uma lâmina no pescoço que você está dirigindo no sinal. Qual que é a melhor técnica para se defender disso? Eu sempre falo o seguinte, nesse momento a melhor técnica é devagarzinho, pega a carteira e entrega para ele. Porque se ele chegou ali a encostar uma faca no seu pescoço, você não fez o mais prudente, o mais razoável. De preferência falando, vou pegar a carteira. Porque... né? Para ele não achar que você está, sei lá, pegando... mas agora, existem muitas atitudes para você fazer e não cair nessa armadilha. Na hora que ele encostou um revólver, agora você quer ser ninja? Você não fez o que era razoável? Então, precisa se trabalhar a percepção das pessoas para que elas possam avaliar os riscos, evitar os riscos, né? Entender também que o que caracteriza a legítima defesa, repelir ou evitar injusta agressão através de meios moderados. Repelir ou evitar, você tem a obrigação de fazer o suficiente necessário. Você não pode cometer um excesso ao se propor defender de alguma coisa. Então... são aspectos que a gente tem que ter em conta para o próprio treinamento e etc. Né? Claro que existem técnicas para resolver as defesas das agressões previstas e etc. Então é assim que a gente treina a técnica. Né? Mas a aplicação prática ela depende de uma percepção tática acima de qualquer coisa. E esse treinamento também é feito? Esse treinamento é feito fundamentalmente. Gente, no caso das mulheres, né, que são, eu acredito, as vítimas em potencial... as maiores vítimas em potencial, elas estão procurando mesmo a defesa pessoal, cada vez mais mulheres no Krav Maga, no Aikido, como é que está? Sim, eu acredito que no Krav Maga hoje 30% são alunas. Né? E elas vão com esse objetivo de aprender a se defender? Algumas vão com o objetivo de aprender, a maioria sim. Tá? Muitas vão para fazer uma atividade física ou vai com o parceiro que já é praticante, mas em geral sim, para aprender a se defender. E no caso do... vem crescendo também, cada vez mais, o número de mulheres, ainda é uma minoria, né? Soube que no Japão atualmente existem mais mulheres do que homens praticando Aikido, mas no Brasil a nossa cultura ainda é muito de homens frequentarem dojo e etc. Né? Então vem crescendo sim. Agora, como eu disse, o principal foco não é só a defesa pessoal, mas os profissionais de segurança que procuram para a defesa pessoal. A maior parte das pessoas quer um exercício para a mente, para concentrar-se, para relaxar mais, também atividade física. Existem bailarinas que procuram o Aikido por causa da consciência corporal, da harmonia no contato entre os corpos, né? E como eu disse, não tem prejuízo nenhum. Pode treinar a estudante com o policial e os dois estão significando um fortalecimento do colega de qualquer maneira. Não importa se ela é menorzinha, se ela é mais fraquinha, isso sempre fortalece as pessoas. A gente tem que fazer agora mais um intervalo. Dá para mostrar algum movimento antes disso? Para a gente terminar o bloco? Vamos lá? Claro.
que ela está fazendo, Rômulo? Bom, ela, no caso, está sendo imobilizada agora, né? E o Fabiano fez também uma projeção de entrada. É interessante o movimento deles, né? Quando ela Vamos começa repetir uma agressão, devagar para a gente ver passo a passo? ela começa a agressão e ele está girando para harmonizar o movimento com ela. Ele sempre trabalha pontos vulneráveis do corpo dela, não com a intenção de feri-la, né? Mas com a intenção de criar, assim, uma distração para que ele possa efetuar uma imobilização, no caso agora uma projeção, né? Mas sempre com o cuidado acima de tudo. E no caso, por exemplo, dela estar com uma arma, dá para vocês simularem esse tipo de claro. movimento? Vamos lá? Sim. Eu posso ir lá depois? Pode, claro. Você quer ir? Não, mas deixa depois você vai, que você está amarrado Então, agora no Larissa, microfone. faz eu como e Fabiano Chironagui, por favor. Explica pra gente, Rômulo, o que aconteceu aí. Ele basicamente repetiu aquele movimento, né? Com o giro corporal, ele nunca vai bloquear uma agressão, principalmente se tratando de lâminas, bastões ou de uma pessoa mais forte. Ele vai, então, harmonizar esse movimento para fazer com que o ataque dela passe no vazio. Devagarzinho, ele está fazendo uma ilustração, né, de uma forma de fazer. Ele consegue, no caso, quase que tirar a faca da mão dela. Na verdade, ele não está tirando porque ele quer imobilizá-la no fim. E só depois dela imobilizada é que ele quer ele tira tirar a faca. Agora ele tira, por exemplo. E esses toquinhos no chão é igual o judô? É para avisar que ela está sentindo, para ele não ter risco de machucá-la. Tá. É um código, né? Em É vez um dela gritar, código, ai, me solta. Né? Vão agora mais um movimento de Krav Maga? Faz no chão. Uma situação no chão, no qual ele está estrangulando. Vai. Mais uma vez. Vamos de novo, câmera lenta, com você explicando. Ela atingiu o pescoço dele, ou os olhos dele, se ele estiver um pouco mais perto, afastando. Depois pôs a perna, chutou e levantou para sair da situação. Agora vamos mostrar como uma situação de arma, como se fosse um assalto na rua. É com você? Posso ir lá? Dá tempo, gente, dele ir? Pode ir. Tira o microfone. As armas são de mentira, né, gente? É importante deixar isso claro, pelo amor de Deus. Réplicas. Vamos lá, Beni. Voltando a lembrar que a gente não reage a qualquer preço. Tá? Opa! Deita! Agora vamos fazer em câmera lenta, com você tentando explicar o que está acontecendo. Na verdade, eu tirei o risco maior, que foi o primeiro disparo, amaciei e afastei. Uma outra situação pode acontecer nas costas. Deu uma joelhada também, aí nesse caso. No primeiro momento a gente afasta, porque o primeiro disparo vai. Tá? Bum, bati. A gente sempre trabalha Ou seja, com defesa com ataque. A arma pode disparar, né? Sim, mas provavelmente depois das cotoveladas, a chance que essa arma vai ficar lá é muito pequena. Tá? E sempre ajuntando defesa com ataque. Tirou. Eu posso inclusive usar a arma como instrumento. E termino. Tem uma situação de bastão? Pode ser? Pode ser com bastão, vamos lá, antes de fechar o bloco. Nossa, é rápido, A técnica né? é muito explosiva. É muito rápido. Na verdade, a gente faz explosiva para poder fazer um movimento mais forte. A força é igual a aceleração vezes massa. Né? E para diminuir a possibilidade dele partir para uma segunda agressão. No momento que ele entrou, eu já amaciei. Se precisar, bato mais. Se precisar, posso bater mais. Sempre visando pontos vulneráveis. E arrancou o bastão. E esses gritos fazem parte, assim? Ou... Na verdade, eu solto o ar. Entendi. A gente solta ar para poder fazer um movimento um pouco mais rápido. No Krav Maga a gente não grita igual o Karatê, por exemplo. Porque como foi uma técnica criada nas forças armadas, você vai gritar, o inimigo vai saber que você está lá. Mas a gente solta ar.
Para se contrair um pouco mais a musculatura abdominal. E dá para cansar, né? Tá até ofegante. Sim. Agora, uma situação de gravata, muito comum. Tá? Na hora que ele vem me estrangular, eu mando a mão no genital, a outra mão vai nos olhos, levando o pescoço para trás, pelo genital puxo, levou, se precisar eu posso bater mais ou não, depende da resistência. E depois que o adversário foi pro chão, aí o que você faz? Eu vou embora. Corre. O Krav Maga, ele normalmente ensinado para o civil, tá? A gente não usa imobilização em geral. Tá? Se a gente vai ensinar para alguém que trabalha na área de segurança, eu tenho a opção de imobilizar. Então, alguma situação, por exemplo, eu preciso imobilizar. A gente poderia trabalhar assim também. Tá certo. Ô, gente, agora chegou a hora da gente fazer aquele rápido intervalo. E no próximo bloco tem mais. Aikido e Krav Maga. Até mais. Estamos de volta falando hoje sobre defesa pessoal, principalmente as artes Krav Maga e Aikido. Agora eu tô aqui no fundo com nossos incríveis demonstradores para a gente conhecer um pouco mais da historinha de cada um. Temos a Larissa e o Fabiano, gente, que são, não parece, mas é pai e filha. E eu tô sabendo que depois que a Larissa começou a fazer as aulas, né, de Aikido, o relacionamento em casa melhorou, seu gênio melhorou, como é que foi? Nossa, melhorou muito. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito estourada. E o Aikido, com essa forma de trabalhar não com agressão, até a verbal, a gente não trabalha contra isso, melhorou muito. A minha disciplina em casa, completamente, e o nosso convívio melhorou. Foi o seu pai que te convidou, que te levou para as aulas? Foi. Eu sempre gostei de arte marcial, é uma coisa que vem de família. E eu sempre pedi meu pai para colocar. Aí, quando eu estava com 11 anos, meu pai me levou para o Aikido e eu não pretendo mais sair, adorei. Ah, que bacana. E aí, Fabiano, o que melhorou no relacionamento entre vocês? A gente tornou a relação que era só de pai para filha de um sentimento de amigo. Hoje a gente sai junto mais, conversa mais em casa, tem um relacionamento bem mais estreito mesmo. É uma amizade realmente que a gente tem, que é fantástico. É difícil a gente ver com outras pessoas. Eu falo assim, parece namorado ver com vocês dois andando. Que acontece mas isso. Como que o Aikido incrementou essa parte? Porque a questão do Aikido, visando exatamente essa questão de harmonização de conflito, né? A questão da não agressão, ajuda a gente também a não ter conflito, até mesmo verbal. A gente sempre aprende a fazer um esquiva verbal. Está nervoso, você dá um giro, espera um pouquinho, vai dar conversa depois com mais calma, sabe trazer para perto com mais cuidado, até mesmo dar uma bronca com um pouco mais de harmonia, sem precisar ser grosseiro com ela, a gente aprende isso um pouquinho também. Ou seja, essa tranquilidade, ela passa para todas as áreas, né, da nossa vida. Obrigada, gente. Agora vamos conversar aqui com a Lísia e o Antônio Teodoro, prefere ser chamada de Teodoro. Lísia, você, além de mulher, é super jovem. O que te levou a procurar o Krav Maga? Bom, eu fazia cursinho para vestibular do lado da União, de onde eu treino. E eu sempre tinha visto e sempre tive muita vontade de fazer artes marciais ou alguma luta. E uma amiga minha estudou no Theodor Herz, que é uma escola israelense aqui em Belo Horizonte. E ela falou, vai lá e experimenta, faz uma aula experimental de Krav Maga. Eu fui e já no dia seguinte já voltei para fazer a matrícula e já tem 5 anos já que eu pratico. E você já precisou, desculpa gente, você já precisou usar o que você aprendeu em alguma situação na rua? Quando eu estava na faixa laranja, tem uns 2 anos, eu fui abordada, eu estava voltando à noite, eu estava voltando da faculdade à noite, e eu pequei, foi erro meu, porque faltou um pouco desse comportamento defensivo, porque no momento eu estava com fone de ouvido, numa área mais deserta, e eu vi uma pessoa mais à frente, mas não achei que ele seria agressor, porque estava normal, estava de calça jeans, uma camisa normal, não é aquele estereótipo que a gente tem do agressor. Então cheguei perto dele até e tirei um fone de ouvido e perguntei se ele estava perdido, porque a área é muito complicada e tal, estava na esquina de casa. E ele falou, não, me passa o aparelho.
Eu fiquei sem reação. Eu falei, não. E ele passa o aparelho e veio para cima de mim. Aí eu dei chute na genital e soco. Aí ele ficou nervoso, ele era maior e ele não caiu no chão direito. Ele só ficou nervoso e puxou. No que ele puxou assim, eu senti saindo o fone de ouvido do aparelho, pegou o que conseguiu e saiu correndo. Aí eu pegou o fone de ouvido, eu não vou sair correndo atrás dele, não vou... Tô bem, não estava machucada. Cheguei em casa tranquila, andei meio quarteirão, cheguei em casa, falei, mãe, calma, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu fui assaltada ali. Você não começou a chorar? Não, estava super tranquila. Aí minha mãe ficou nervosa e tudo mais. Não, mas ele não te machucou? Não, ele segurou no meu braço. Ah, deixa eu ver então. Tinha um roxo. Eu falei assim, mãe, isso é normal. Às vezes na aula, a gente brincando, treinando, a gente às vezes sai com roxo, normal. Tá tranquilo, nada aconteceu. Minha mãe ligou para a polícia só para fazer o BO. E depois eu acho que o fone foi até achado, um vizinho bateu, aqui que foi a menina que foi assaltada? Foi. Aí achou o fone, tava tudo certinho. O fone é de menos, né? Aí tem aquela questão, mas se ele tivesse armado? Bom, a arma de fogo eu já sabia, porque como eu já tinha visto ele, era subida, então eu já tinha visto ele à frente. E como estava de calça jeans e camisa, para dentro da calça, então eu sabia que arma de fogo ele não tinha. Tudo bem, podia ter uma navalha, podia ter alguma faca. Mas na hora, realmente eu tinha pouco treino, eu não pensei, foi aquela coisa do nervosismo, da emoção. Ele me pegou completamente de surpresa, essa coisa de eu estar ouvindo a música, tal, e de repente passo o aparelho. Ou seja, é muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo na rua, né? Não basta estar praticando alguma arte marcial, alguma defesa pessoal. A observação é fundamental, né, Teodoro? É muito importante. Inclusive, eu sou policial militar, sou tenente da polícia e comecei a fazer o Krav Maga justamente porque eu vi essa lacuna realmente. Apesar de a gente ter treinamento, né? Eu treino quase todos os dias Krav Maga e mesmo treinando a gente sempre vê que tem mais e mais necessidade. A pessoa precisa realmente ter um comportamento defensivo. Isso é muito importante. A maioria das pessoas que chegam a serem vítimas são vítimas justamente até da própria distração. Então, tudo é Krav Maga, conforme disse o professor Beni. Inclusive, você evitar uma situação, você estar atento na rua, no ambiente que você está. Então, a gente, quando eu estou patrulhando principalmente, a gente observa a tranquilidade, às vezes. Você quer estar seguro e deve estar seguro nas ruas, né? Porque a gente quer ter realmente essa sensação de segurança e a polícia está fazendo o trabalho dela. Contudo, a pessoa precisa ter um mínimo de maldade, né? E não andar, assim, às vezes, como se estivesse atravessando da sala para a cozinha. Não é assim. Você está num ambiente que você pode sofrer, sim, uma agressão. E se você vier a sofrer essa agressão, você sendo uma pessoa treinada, sim, ter uma reação qualificada. É o que Mas o ideal é não espera. precisar usar, né? Vamos mostrar, gente, mais um pouquinho? A gente usa sempre, né? Quase todos os dias, até quando você evita e age de maneira defensiva. Vamos mostrar, então, gente, mais um pouquinho. Eu sei que vocês ainda estão se recuperando aí, mas vamos demonstrar aqui mais algum movimento. Situação que é muito comum com as mulheres, quando o oponente pega ela pelo cabelo. Vai. Isso. Posso passar aqui, gente? Opa! Vai lá. De novo. Vamos mais uma vez. Vai. Bateu, chocou no meio das pernas, terminou com ele no chão. Uma situação de agarramento também é muito comum com o sexo feminino. Só põe a cabeça pra lá, pra poder ver. Você, vai. Ela mordeu no genital, também derrubou. Quando eu falei que Krav Maga vale tudo, né? Na verdade, tudo que, em geral, no esporte é proibido para manter a integridade dos atletas, até para manter o espetáculo, né? No Krav Maga, isso a gente usa como defesa na rua. Então, a gente não está preocupado em fazer movimentos muito bonitos. O objetivo é sair o mais rápido da situação. É eficiência, então, né? Se eu não tenho o que fazer, mas eu tenho a boca para morder, vamos usar a boca. Por que não? Ok. Agora vamos... Aikido, gente, um pouquinho. Obrigada. Explica pra gente, Rômulo, o que aconteceu aí. Larissa, por favor, Fabiano,
Vamos fazer um Morote Dori, ou melhor, Ryote Dori Tentinagi. Esse exercício que ela está fazendo agora é um exercício para ajudar a mudar a atitude da pessoa. Para ela aprender a não resistir a isso, mas poder reconduzir a atitude dele. Então, com a atitude agressiva dele, de agarrá-la, ela vai desenvolver um movimento de harmonizar. Vamos fazer um Ura, Larissa? Gira um pouquinho. Ela então vai girar para reconduzir a atitude dele. Ela se torna cada vez mais calma ao fazer esse tipo de exercício. E ele também. É sempre uma harmonização dos movimentos nesse sentido. Né? A princípio a gente olha e fala assim, mas isso para defesa pessoal, como que isso vai funcionar? Mas esse é um exercício fundamental para as atitudes das pessoas mudarem. Gente, deixa só eles terminarem o movimento. Muito obrigada. O nosso tempo já está se acabando, passa muito depressa. Vamos encerrar o programa comentando um pouco para quem ficou interessado, o que fazer, como começar, se tem mudança de faixa, se tem categoria, para a pessoa ficar mais por dentro. É o minuto final, tá, gente? No Krav Maga a gente tem graduações, que isso é semelhante das artes marciais, né? A gente tem o exame, normalmente o mestre Kobe vem do Rio aqui aplicar os exames. E você tem tempo mínimo de cada faixa. Quanto mais graduado você tem tempo maior, isso é semelhante às artes marciais. Né? Ou seja, não tem competição, mas tem faixa, tem exame de faixa. Tem categoria. Não, exame de faixa. Ok. Né? E no Aikido? No Aikido existem as graduações por faixas também. As cores das faixas no Aikido, elas existiam no Ocidente para estimular a evolução dos alunos e também para orientar a respeito do cuidado com o próximo, para que eu nunca faça com ele uma técnica que ele não está pronto para absorver e nem exigir que ele faça uma técnica que ele não está pronto para executar. Segurança, né? Então existe um tempo de carência específico para cada faixa, um número mínimo de horas treinadas, então eles serão convidados a fazer um exame, que é uma formalidade, para que eles possam evoluir. Então, gente, quem se interessou, entrem nos sites aí que a gente está divulgando para conhecer um pouco mais sobre o Krav Maga e o Aikido, essas técnicas tão bacanas. Brigadíssima, viu? Obrigada, Rômulo. Obrigada, Beni. Parabéns para vocês. Obrigada você que está em casa pela companhia. Amanhã a gente está de volta falando sobre diabetes, a humanização da diabetes e muito mais. Espero você. Até lá.